Aqui é um exame de imagem de um tumor, um glioblastoma, com estudo perfusional e estudo de permeabilidade capilar. O glioblastoma é o tumor primário mais comum do sistema nervoso central. Não é o tumor mais comum, o tumor mais comum é metástase do sistema nervoso central, mas o tumor primário do sistema nervoso central, o mais comum, é o GBM. O GBM ele pode ser apresentado de duas formas, radiológicas, o multifocal, que você tem uma lesão só, com várias áreas de realce pelo contraste, ou multicêntrico, onde você tem múltiplas lesões de verdade, várias lesões espalhadas que são GBM. O mais comum é ser multifocal. E o GBM ele vai ter também essa região de área perilesional que a gente fala, que pode corresponder tanto a edema e pode corresponder também à infiltração tumoral. Sempre tem infiltração tumoral nos casos do GBM, e o que ajuda a caracterizar melhor a infiltração de um edema, caso seja necessário fazer essa diferenciação, é que a infiltração ela tem a característica de cruzar a linha média, coisa que o edema não faz. Outra coisa que a infiltração faz é um efeito de massa. Aqui, o esplênio do corpo caloso bem bojudo, com efeito de massa causado pela infiltração tumoral. E a infiltração também tem um tropismo por fibras comissurais. Esse padrão de atravessar a linha média passando por fibras comissurais é o que a gente chama de aspecto butterfly do GBM, aspecto em borboleta. Tem um realce pelo contraste, um realce pelo contraste bem heterogêneo também a lesão. Quando a gente faz um estudo de difusão na porção mais sólida do tumor, a porção que é muito celular e que às vezes tem a necrose, dentro da localização, você vai ver uma restrição da difusão da água, com hipossinal na imagem B1000 e hipersinal no mapa de ADC. Você tem restrição de difusão da água na região com maior celularidade. E no SWI a gente vai ter esses focos de hipossinal na região sólida do tumor. Não tem sinal de duplo halo do abscesso e tem esse sinal salpicado de hipossinal no SWI, sinal salpicado do SWI, e tem algumas graduações que quanto mais sinal salpicado acontece, pior a chance do tumor ser maligno. Quanto mais salpicado, pior para o paciente. É o ITSS, que é a graduação disso, desse sinal salpicado irregular do SWI na periferia do GBM. E o realce? O realce do contraste ele é heterogêneo, é na periferia do tumor. O interior do tumor costuma ter necrose e esse realce irregular. E as características do glioma, para você pensar em glioma maligno na visão do radiologista, a gente tem como característica um alto índice mitótico, que a gente vai ver no exame de imagem com restrição da difusão da água, vai ter alta concentração de células tumorais, atipia nuclear, isso não vai ter como avaliar no exame de imagem, presença de neoangiogênese, que se configura com realce intenso pelo contraste, e a presença de necrose, que vai dar esse aspecto irregular do realce pelo contraste. E o tumor realça por dois mecanismos: mecanismo de neoangiogênese e mecanismo de aumento da permeabilidade capilar. O GBM apresenta esses dois mecanismos. Isso, de forma geral, é o que faz uma lesão realçar pelo contraste. E o estudo perfusional ajuda a gente a diferenciar um tumor maligno de uma lesão inflamatória, por exemplo, avaliando o padrão da curva que acontece nesses estudos. O primeiro é o estudo perfusional, onde se apresenta a curva das diferentes localizações marcadas com ROI na lesão, uma lesão marcada, um ROI num parênquima normal, outra numa lesão
periférica à lesão principal e vários pontos dentro da região mais celular do tumor em si, tá? A curva roxa corresponde a essa área de parênquima normal e ela vai ter a imagem perfusional. Antes de falar isso, ela é ponderada sempre em T2. Isso é importante dizer porque no T2, quando você tem o contraste, quando o contraste é injetado, ele faz uma diminuição do sinal no tempo. A curva é tempo pelo sinal da lesão. Então, quando o contraste entra, você tem uma perda de sinal e a partir do momento que esse contraste vai sendo lavado pela circulação, vai indo embora, né, a intensidade de sinal marcada vai voltando à sua linha de base. É assim que é feito o estudo perfusional ponderado em T2. Essa é a característica dele. E aí, quando você vê a lesão do parênquima normal, você vê essa linha de base mais estabilizada. Quando você tem um contraste, você tem uma diminuição do sinal, mas não é muito intensa. E a partir do momento que vai sendo lavado, a intensidade de sinal vai voltando para a linha de base de forma gradual. É uma curva mais estável. Já as curvas a curva azul corresponde à linha de base, tem uma linha de base previamente mais elevada. Essa aqui corresponde a uma área de lesão de tumor. Já tem uma linha de base mais elevada e quando o contraste entra, você tem uma queda abrupta dessa linha de base, despenca, vai lá embaixo. E a partir do momento que vai sendo lavado, a linha vai voltando para a linha de base, porém ela não costuma retornar para onde ela estava, ela não volta à linha de base de primeira, demora, fica mais irregular até voltar para a linha de base normal. E a área de infiltração também tem uma queda mais abrupta do que o parênquima normal quando você tem o contraste, mostrando que ele já tem infiltração tumoral e também tem aquele padrão de não voltar de forma constante para a linha de base anterior, né, mostrando que ele já tem infiltração de tumor também. Tá? E esse comportamento todo das lesões do GBM são chamados de perfusão quente, tá? Que é visto, visualmente a gente consegue ver esse padrão aqui. As áreas mais azuis, por exemplo, a área do parênquima normal, a gente chama de área fria, tá? Então a permeabilidade, a perfusão menor. Já as áreas mais claras, laranjas, eventualmente até vermelhas, são as áreas de perfusão quente. Ou seja, nessa região você tem muito capilar, tem muita permeabilidade e muita neoangiogênese. E isso pode ajudar, por exemplo, a guiar uma biópsia nessas regiões que são mais quentes, que tem uma chance de dar mais resultado, né, na análise com a patologia. E o outro estudo que tem é o estudo da permeabilidade capilar, tá, que é feito não no T2, mas ele é feito no T1, e aí o raciocínio é totalmente inverso. Quando você injeta o contraste, a intensidade de sinal ela vai aumentar nas curvas que são quantificadas no estudo de permeabilidade, tá? E o padrão, morfologia padrão, característica do tumor maligno é essa do gráfico acima, tá? Quando você injeta o contraste, você tem uma elevação muito abrupta, forma esse paredão quando o contraste é injetado, uma captação muito ávida, o que não acontece, por exemplo, nas lesões inflamatórias, que é uma lesão que não é tão abrupta assim a captação de contraste, é bem mais lentificada. E essa curva íngreme em ascensão, parecendo um paredão, é característica do tumor maligno, tá? Que é bem maior do que nas doenças inflamatórias. E em relação ao GBM, nas classificação a partir de 2016, a classificação mais nova, antes de 2016 a classificação era feita apenas pela histologia do tumor. A partir de 2016, observou-se que a classificação molecular era muito importante. Essa classificação molecular acaba dando um sobrenome para esses tumores. No caso do GBM,
Um exemplo é saber se ele é um IDH mutado ou se é um IDH wild type, selvagem. O IDH é uma enzima, a isocitrato desidrogenase, e quando você tem ela selvagem, que não foi mutada, a original IDH, o prognóstico é muito pior, porque a capacidade de replicação celular é muito maior. Quando ela está mutada, a sobrevida acaba ficando bem melhor.